Ah, eu não vi você por aí. Faz muito tempo que a gente não se vê cara a cara, né? Bem, eu tava recentemente com alguns amigos no meu famigerado Discord, passando altas horas vendo animes e discutindo sobre. Em algum momento a gente acabou se deparando com um tema bastante importante, por assim dizer, que é sobre o impacto dos animes na sociedade. E dentro desse tema a gente abriu um subtema que levou horas de discussão sobre como a masculinidade é representada nos animes, sobre o que é ser homem, como o homem deve agir na sociedade, quais são suas virtudes. E para nós, nessa discussão, houve dois personagens que foram bastante falados e declarados, né? Foram levantados sobre a sua representação da masculinidade dentro dos animes e como eles podem nos servir de lição para alguma coisa. E sem dúvida esses personagens são o Goku e o Luffy. Mas antes de a gente falar sobre esses dois queridos personagens, eu vou pedir para vocês que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal se não é inscrito, para poder apoiar o canal cada vez mais, porque dão muito trabalho vídeos como esse, e você não faz a menor ideia o quantas horas de edição tem que ficar para registrar o áudio e imagem e várias outras coisas, além de ajudar a gente a ter mais figurino, mangás, mas chega de enrolação, e vamos para o vídeo. Ah, Dragon Ball. Se tem um anime que mais me dá nostalgia, é justamente esse. Lembro até hoje de ir na casa da minha avó e ligar a TV só para ver o Goku gritar Kamehameha e eu junto com ele para poder salvar o dia. Se tem uma coisa que Goku representa é a masculinidade, em puro conceito, que é justamente a força e a superação. Goku é o cara que simplesmente busca quebrar os próprios limites, tanto ele quanto o Vegeta, pois para eles, lutar é uma chance de se tornar melhor. A busca principal de Goku é se tornar mais forte. Por isso ele vive treinando, encarando diversos desafios, desde pequenos treinamentos e torneios até um torneio interdimensional, onde o Goku busca alcançar o poder de um deus. Mas apesar disso, isso não é só o foco principal do Goku. O Goku não só vive para isso. Quer dizer, ele vive para isso, mas não é como se ele só valorizasse isso. E tem uma coisa que Goku valoriza tão quanto a luta, a busca pela força, é justamente a proteção da sua família, dos seus amigos, do seu planeta. No fim das contas, a maior motivação dele nas lutas não é nem a luta em si, e sim proteger aqueles que ele ama. E é aí que destaca o valor das relações humanas. Além disso, tem uma coisa que sempre está interligada a Goku, ou principalmente ao seu jeito de viver, é a simplicidade. Pois o Goku admira as pessoas, valoriza as pessoas. Ele tem algo que também é bastante importante, o respeito. Pois mesmo derrotando inimigos, Goku os respeita. Ele demonstra respeito para todos, sem hesitação. Ele faz questão de mostrar que força sem honra não significa nada. Ele não liga para o status ou vaidade. Ele não liga para dinheiro ou grandes fortunas. Ele vive de forma pura e até meio ingênua, por assim podemos dizer. E é justamente essa pureza que o torna especial, a sua simplicidade. Por mais que ele esqueça o nome de algumas pessoas, até mesmo da sua própria neta, Goku valoriza essas pessoas e as trata com humildade, honestidade e respeito. Não só elas, como todas as pessoas que existem. Goku é a personificação da pessoa forte e humilde, a pessoa pura de coração. E é graças a essa purificação que Goku conseguiu não só alcançar o Super Saiyajin, mas conseguir vencer diversos inimigos. Mas é claro que masculinidade não é só ser forte, responsável e respeitar os outros. Existe algo que vai além da luta e do treino. E é claro, temos o personagem que se tornou um símbolo de liberdade, lealdade e emoção. Afinal de contas, o sonho de Luffy não é poder ou dinheiro, é simplesmente ser o homem mais livre do mundo de One Piece, o rei dos piratas. E ele faz questão, claro, de deixar isso para todas as pessoas com quem ele encontra, para os seus companheiros e até mesmo para os seus inimigos. E é essa busca incessante pelo seu objetivo que faz o Luffy se tornar esse símbolo. Pois por causa dessa sua obsessão de se tornar, de alcançar a liberdade, ele vai aos poucos se tornando esse valor, se tornando a própria liberdade para várias e outras pessoas. Se torna esse símbolo a pessoa que é responsável por levar a liberdade a vários outros.
Outra característica importante atrelada a Luffy é a lealdade. Em nenhum dos arcos, desde East Blue até Egghead, é mostrado Luffy abandonando por vontade própria os seus amigos. A maioria das vezes que isso vai acontecer é justamente porque algum de seus amigos está forçando-o a isso. Mas mesmo assim, Luffy vai contra isso, insiste, e vemos novamente eles se reunindo novamente. Afinal de contas, a força deles vem justamente dos laços que eles criaram. Para Luffy, a lealdade às pessoas a quem ele valoriza, a quem ele ama, é a coisa tão importante para ele quanto o seu sonho. Afinal de contas, é graças a eles que ele será capaz de alcançar esse sonho. E por conta disso, isso tem um traço que é contrário a certos estereótipos que se encontra no Luffy: a emocionalidade. É inúmeras vezes que a gente vê Luffy chorando, rindo, explodindo de raiva, e ele não sente vergonha disso. Ele faz questão de mostrar isso. É claro, isso pode se considerar que também, o One Piece é inspirado em um teatro japonês chamado Kabuki, que é um teatro que busca trazer mais encenação e adaptação como se fosse um grande espetáculo, um grande show, que abusa de certa forma do exagero. Apesar dessa característica ser fundamental do One Piece, a gente vê que Luffy, dos personagens masculinos, é o que mais demonstra isso de forma mais impactante toda hora. Não que os outros, como o Zoro, o Shanks, o Usopp, o Sanji, não demonstrem isso. Eles demonstram, mas Luffy faz questão de todo o episódio praticamente demonstrar e enfatizar isso. E ele acaba espalhando isso para os personagens que estão à sua volta. E é graças a isso que faz a gente, como um público, se empatizar com o personagem, criar uma relação profunda com ele, valorizando cada vez mais. E outra coisa que bastante está linkada ao Luffy é a justiça. Ele não segue as regras formais presentes no mundo de One Piece. Ele tem seu próprio código de ética. Luffy luta contra a opressão e protege quem precisa, mostrando uma masculinidade que ele se recusa a aceitar injustiças. Luffy tem um ideal que ele segue arriscamente, independente se os governos mundiais vão ir contra ele. Independente se haverá pessoas que não gostarão dele por conta disso, ele vai seguir essa vontade à risca. Não porque ele não deve fazer isso, mas porque é o que deve ser feito, porque é o que é certo na cabeça dele. Isso me lembra, inclusive, o personagem Sonic, que faz exatamente a mesma coisa no mundo dos jogos. Mas então, o que esses dois protagonistas tão diferentes entre si têm em comum? Você deve estar se perguntando. O que realmente aprendemos com a masculinidade que eles nos apresentam? No fim, o que aprendemos com tudo isso é sobre resiliência, é sobre nunca desistir mesmo diante das adversidades, diante das inúmeras derrotas, pois são com elas que podemos nos superar, nos evoluir, nos destacar, nos tornarmos cada vez mais fortes. É sobre ter honra e integridade, é sobre ter um código moral, um código de conduta próprio que nos diferencia das outras pessoas que seguem as massas, que nos fazem tornar cada vez mais únicos. É sobre ser autêntico, é ser fiel a nós mesmos, a não possuir máscaras que nos moldam ao que as pessoas querem, como talvez o Light Yagami fez em Death Note. É sobre ter pessoas com quem se relacionar verdadeiramente, ter conexões reais com essas pessoas, ser fiel a esses laços. Goku e Luffy fez isso com seus vários rivais inimigos e principalmente com as pessoas que eles amam. Porque a gente não pode ser assim. Afinal, é isso que eles nos ensinam, que eles são capazes, que a gente é capaz de fazer isso e se tornar uma pessoa cada vez melhor. E no final de tudo isso, tanto Goku quanto Luffy mostram que ser homem é muito além de ser musculoso, forte e frio. É sobre ter ter um crescimento pessoal, sabe? É se proteger que você ama, lutar por aqueles que você ama, lutar pelo que você acredita. Mas eu te pergunto, meu caro colega, será que esse valor de masculinidade, que foi tão reverenciado no passado, está presente atualmente nos animes e mangás? Será que ele é visto nas novas gerações ou ele é questionado por elas? Bom, se vocês querem ver esse tipo de conteúdo, eu vou deixar que vocês debatam aí nos comentários. E não esquece, é claro, de também deixar o seu like e se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar para aquele seu amigo que vai achar esse conteúdo interessante. Afinal de contas, a masculinidade é um tema bastante impactante, importante a ser discutido
e também, às vezes, até mesmo tabu em algumas sociedades. Eu sou o Caio, e esse foi mais um Teste, e a gente se vê no próximo episódio.